galera, seja bem-vindo aqui à Praia de Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje eu vou trazer para vocês elementos importantes do Excel que você precisa conhecer para ficar preparado para a sua prova. Vamos lá? Então, eu vou apresentar para você o Excel e lá dentro do Excel a gente vai conhecer cada um desses elementos. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Bom, no Excel, nós temos alguns ícones que são muito importantes que podem aparecer na sua prova. Então, olha só. Primeira coisa que eu vou apresentar para você são os ícones que estão aqui dentro do grupo estilos de página inicial. Então, ó, vou ampliar aqui para você, ó, você vai acompanhar comigo. Nós já vimos aí o emprego da formatação condicional, né? Mas a gente não ficou atento em relação aos ícones. Então, veja só os ícones que a gente tem aqui neste grupo. Nós temos aí o ícone da formatação condicional. Na prova, ele não vai aparecer colorido, né? Você sabe disso. Mas aí, ele pode citar a sinal alternativa que traz o nome presente aí do ícone presente em página inicial no grupo estilos. O grupo estilos, ele vai trazer esses três ícones aí que você está vendo, né? Então, o primeiro é formatação condicional. O segundo é formatar como tabela, onde você tem ali a possibilidade de você ter uma tabela ali presente no Excel e trazer uma formatação pré-definida, né? Então, ele já traz ali para você, ó, características, inclusive de cores, tá? E a mesma coisa a gente tem aqui em relação a estilos de célula. Ele vai trazer aqui para você a possibilidade de escolher um desses elementos para aplicar na célula, tá? Então, são estilos que você pode aplicar a qualquer momento, tá bom? Bom, ao lado, nós temos aqui, ó, um grupo chamado células. Esse grupo chamado células traz características que você pode utilizar durante a construção aí da sua tabela no Excel, o que permite que você possa inserir células, que no caso compreende inserção de linhas e inserção de colunas, tá? Ou a inserção da própria planilha, o que é um elemento aqui importantíssimo. Porque muitas vezes a gente pensa que se inserir, ele vai inserir linha, ele vai inserir coluna, ele pode inserir uma célula, mas a gente nem se lembra da possibilidade de inserir a planilha. Inserir a planilha é lá embaixo, né? Ó. Aqui embaixo, ó, planilha 1. Se eu clicar aqui no sinal de mais, ele vai abrir a nova planilha. Mas ali em cima eu também tenho essa característica, né? Ó, de inserir planilha. Importante a gente conhecer. E se eu posso inserir, eu posso excluir, né? Ó, tá aqui, ó. Todos os elementos. Célula, linha, coluna e também planilha. Um outro meio de cobrar o grupo células é falar da ação de formatação. Quando eu clico aqui em formatar, eu tenho a possibilidade de fazer algumas alterações, principalmente no tamanho da célula. Então, eu posso mexer na altura da linha, eu posso fazer o autoajuste da altura da linha. O que é esse autoajuste? Então, eu tenho lá algumas células selecionadas e ele vai fazer com que, e vamos supor que essas células estejam com uma diferença de altura entre elas. O autoajuste da altura da linha vai fazer com que esse ajuste seja adequado para o que está presente dentro da minha planilha. A mesma coisa acontece com a largura da coluna. A largura da coluna eu posso fazer com que a largura da coluna seja fixa. Quando tem esse reticências aqui, ó, tanto na linha quanto na coluna, significa que eu posso, no caso, atribuir um valor específico, tanto para a altura quanto para a largura. Se eu opto pelo autoajuste da largura da coluna, ela vai ajustar de acordo com o conteúdo. Largura padrão é aquilo, né? Eu clico aqui, ele vai trazer já qual que é a largura padrão que a gente tem em cada uma das nossas colunas, tá bom? Uma coisa aqui que é extremamente importante e que cai em prova é a possibilidade de você ocultar linha, ocultar coluna ou ocultar até mesmo a planilha. Então, selecionando ali a coluna, selecionando a linha, você vem aqui em ocultar. Você escuta, você opta por que você quer. Se é ocultar a linha, se é ocultar a coluna, aí fica a seu critério. Deixa eu sair aqui do lado, aí, tá? Beleza? Você faz essa ação, ó, ocultar linhas, colunas, planilhas
E aí, se você quiser exibir linha, coluna, planilha aqui está desativada, né? Mas aí você seleciona lá que ele vai trazer essa característica, tá bom? Ainda aqui embaixo, dentro do formatar, nós estamos dentro do formatar. Dentro do formatar, ele vai trazer aqui mais elementos que são importantes. Proteger a planilha, galera. O que é proteger a planilha? Proteger a planilha, eu vou fazer com que a minha planilha fique livre de alterações indesejadas. O que seria alterações indesejadas? Pessoas que vão acrescentar ali elementos na minha planilha, eu não quero. Olha aqui, ó. Inclusive, ele dá exemplos ali, ó. Impedir edição em células, né? Ou alterações de formatação. Então, isso fica protegido. Temos também a ação de bloquear célula. Bloquear célula, ele não vai fazer nenhum tipo de alteração, tá? Então, só que o bloqueio da célula só será possível se a proteção da planilha estiver ativada. Inclusive, ele fala isso. É preciso ativar o comando proteger planilha para que este recurso funcione. É bem legal esse recurso aqui, viu, galera? Ele impede que você mexa na célula, tá? Então, vamos simular isso. Vou tirar aqui o zoom. Aí, beleza. Então, vamos simular. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1 mais 1. E aqui eu coloco igual, soma. E aí eu vou colocar aqui A1, ponto e vírgula, B1. Fechar o parênteses da Enter. Bobeira que eu estou fazendo. Mas eu quero bloquear essa célula aqui. Então, eu venho aqui, posso usar a opção de formatar, né, para bloquear, certo? Trouxe aqui, inclusive, uma informação, ó. A fórmula não está protegida, a célula está bloqueada. Vou bloquear a célula. Beleza. Célula bloqueada, tá? Só que aí eu preciso proteger a planilha. Que está aqui, ó, senha para desproteger a planilha. Eu vou colocar uma senha aqui, tá? O que eu vou impedir? Ó? Permitir que todos os usuários dessa planilha possam. Vamos aumentar aqui o zoom para a gente poder enxergar. Aí. Selecionar células bloqueadas. Selecionar células desbloqueadas, tá? Então, se eu desmarcar isso aqui, o usuário que for acessar, ele não vai conseguir fazer isso aqui, ó, tá? Então, quer dizer, permitir que todos os usuários dessa planilha possam fazer o quê? Selecionar as células desbloqueadas. As bloqueadas não. Aí eu vou dar OK. Beleza. Vou reinserir a senha. OK. Maravilha. Muito bem. Então, vou tirar o zoom. Ó, não consigo mexer. Tá vendo? Célula e gráfico que você está tentando alterar está protegida. Então, eu não consigo mexer. As outras, não dá para mexer. A planilha está protegida. Beleza? É para isso que serve. Então, é bem legal. Aí, se eu quiser, vou lá em proteção, desproteger e digito a senha. Aí, volto a ter acesso às informações. Tá bom? Beleza? Outro elemento que é extremamente importante, ó, o Ctrl 1. O que é o Ctrl 1? É o formatar célula. Olha só. Qual a tecla de atalho que abre ali a opção de formatar célula? Aí você pensa, Ctrl F. Não é Ctrl F, é Ctrl 1. Eu vou ampliar aqui para você ver, ele traz aqui o mesmo elemento de proteção. Ó. Proteção. Bloqueadas e ocultas. Então, eu tenho a opção de proteger as minhas informações, bloqueando o acesso à minha célula. Então, ele não vai conseguir modificar, como você viu. Mas eu posso deixar oculto também. O que é oculto? Se eu marco aqui as opções ocultas, ele não vai trazer a informação de uma função, por exemplo. Então, camarada, ele pode colocar o mouse em cima da minha célula que tem ali o cálculo realizado. Só que aí, quando ele clica lá na barra de fórmula, não vai aparecer a função. É isso que eu quero que você entenda
na opção oculta. Uma proteção a mais que eu posso colocar, principalmente quando eu desenvolvi ali uma função e essa função deu tanto trabalho que eu não quero que as pessoas copiem. Quero que elas venham me pedir auxílio. Então, isso é só um caso aí que eu estou citando que pode acontecer. Tá bom? E aí, claro, dentro do formatar célula, você tem as outras opções, né? Ó, a formatação da categoria, né? Que se enquadra aquela célula, se é uma célula do formato geral, se é número, se é moeda, se é contábil, por aí vai. O alinhamento, alinhamento. O alinhamento do texto tá horizontal geral, vertical inferior, mas aí eu posso alterar, né? Ó, todas as opções que a gente tem aqui. Tem também o controle do texto, ó. O quebrar texto automaticamente também pode ser acionado aqui. Tem uma opção chamada reduzir para caber, que ele vai reduzindo o tamanho, né, de acordo com a largura que você tem ali na célula. Temos as opções de formatação de fonte, de borda, de preenchimento, que é a cor do preenchimento da própria célula. Tá bom? Então, Ctrl 1 é a opção que a gente tem para abrir o formatar células. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Vamos ver mais elementos que são importantes que podem aparecer aí na sua prova. Bom, a gente viu aqui dentro de células a opção aqui, né, de formatar. Em edição, nós temos aqui o classificar e filtrar, que traz a ação do filtro, que é extremamente importante, tá? Então, por exemplo, se eu abrir aqui um arquivo, vamos abrir um arquivo aqui que a gente tem, a aula Pride, tá aqui, ó, onde a gente fez aqui as notas dos alunos, tal, e etc. E eu quero atribuir um filtro para trazer apenas os alunos que foram aprovados ou os que foram reprovados. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui a minha tabela. Vou clicar em classificar, filtrar. Por o filtro. Quantas células ali, aliás, quantas colunas a gente tem ali um filtro aplicado? Se você contar cada uma delas ali, você vai ver que nós temos ao todo aquele monte ali de colunas. Mas nenhuma delas tem um filtro aplicado. Eu apenas cliquei em filtro. O filtro faz com que ele tenha uma setinha em cada uma das colunas para eu escolher qual o elemento que eu quero filtrar, tá? Então aqui eu não tenho nenhum filtro aplicado ainda. Agora eu vou escolher o filtro. Então, por exemplo, eu quero que apareça apenas os reprovados. Aqui eu dou OK, e aí ele traz os reprovados para mim. Tá vendo só? Então essa é a característica que a gente tem quando nós vamos trabalhar com o filtro, tá? Posso filtrar. E aí, olha só, quando eu tenho um filtro aplicado, o ícone é diferente. Ó, esse é o ícone do filtro e esse é o ícone para eu escolher. Beleza? Voltando para cá. Depois que a gente tem aqui de filtro, né, eu posso limpar, né? Vamos limpar aqui. Eu posso fazer também algumas ações de classificação. Então, vamos tirar o filtro. Pronto. Como assim, professor? Seguinte, imagine que aqui nós tenhamos o seguinte. Vou colocar aqui, ó. 4,5. Tá? Aí ficou aqui 4,9. Esse cara aqui chama Diofanto, esse cara aqui tá chamando Conegundes, mas eu vou chamar ele de Diofanto também. Beleza? Certo? Vou trocar aqui a cor da letra desse Diofanto, ou melhor, vou deixar esse cara aqui, ó, preenchido. De amarelo. Vou selecionar a nossa tabela e eu vou lá em classificar e filtrar. Só que eu não vou classificar de A a Z, dizer, ah, isso aí você já sabe. Vou fazer a classificação personalizada, que é uma forma também de ter a sua cobrança em prova. A classificação personalizada permite que a gente possa ter classificação em níveis. Então, eu posso classificar por nome. Aí, aqui, ó, valores da célula, aqui no caso, vai ser de A a Z, então vai estar em ordem crescente.
né? Então tá aqui, ó, alfabética, né? E eu vou adicionar mais um nível. E aí eu quero que seja a nota. Só que aí eu quero que seja do maior para o menor. Por quê? Porque aí eu quero que o diofanto... Ah, vou inverter aqui, jogar lá para baixo também. Tá? Porque olhando ali, eu estou vendo que a letra D vai ser sempre a que está lá na frente, que vai estar lá em cima. Então pronto, ó. Dizer para eles vão aparecer lá embaixo. Mas qual dos dois diofantos vai aparecer primeiro? Isso depende do segundo nível ali de classificação que foi colocado. O segundo nível de classificação foi o quê? A nota 1. As notas 1 vão ser do maior para o menor. Então, o primeiro diofanto que tem que aparecer é aquele que tem a nota 5 em nota 1. Tá dando para entender aqui que eu estou mostrando? Eu vou dar OK. Olha lá, vamos ver como que ele vai ficar. Olha lá, tá vendo? O primeiro diofanto que apareceu foi aquele que teve a nota 5. Depois veio o diofanto 4,5. Tá? Onde que eu quero chegar com isso? Quero chegar com isso o seguinte: é muito comum nas provas que caem a classificação, ele trazer para você a forma que está lá na classificação e pedir para você assinale a alternativa que vai trazer qual o conteúdo será exibido após a classificação na célula F2, por exemplo. Então, aí você olha toda a estrutura, veja como que está lá as classificações para você poder saber o que, que vai aparecer após clicar em classificar. Beleza? Então, esse é um outro elemento aí que pode aparecer nas provas, tá? Já apareceu, confesso para você que nas últimas provas aí que a gente viu, não tenho visto muito questões de classificar, mas como a sua prova é uma prova que traz ali 14 questões, então é importante que você saiba deste conteúdo, tá bom? Vamos ver um outro aqui, um outro exemplo de que pode cair na sua prova. Olha só. Um outro item que a gente tem aqui é o item dentro de dados. Dados, professor? É, dentro de dados. Então, lá em dados, eu tenho a opção, claro, de importar dados, de exportar dados. Então, eu posso trazer dados aqui para a minha planilha do Excel, onde tem aqui a opção de obter dados, tá vendo? Eu posso também fazer com que esses dados que nós temos aqui possam ser, vamos dizer assim, restritos. De que maneira? Por exemplo, nessa tabela de notas aqui, um professor, ele pode errar, não pode? Ele pode aqui, ao invés de dar 8,5 para Perséfone, escrever 85, né? Olha lá como que fica. O Excel tem alguma coisa a ver com isso? Não. O que ele vai fazer? Ele vai calcular. Veja que a média dela deu 27,1, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, nós vamos conhecer aqui uma ferramenta que a gente tem dentro aqui da guia dados chamada validação de dados, que é esse item aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui, ó, tá? A validação de dados, vou clicar aqui, ele vai abrir aqui, ó. E aí eu vou ampliar para você enxergar. A validação de dados traz para a gente aqui, na sua configuração padrão, que o que vai ser preenchido na célula é qualquer valor. Tá vendo? Então, por isso que ele permite que eu escreva 85. Mas eu posso alterar. Eu posso trocar isso daqui para um número decimal. Esse número decimal corresponde a quê? Número quebrado, que eu posso ter vírgula, etc. Só que ainda posso filtrar ainda mais, ó. Esse número decimal, ele tem que estar entre o mínimo 0 e o máximo 10. Então, entre 0 e 10, tá? Então, entre 0 e 10, o que que vai acontecer? Ele vai aplicar ali essa restrição. Mensagem de entrada. Essa restrição, ela vai ser aplicada só nessa célula, porque é a única que está aqui selecionada. Então, eu posso colocar aqui, ó, notas. Preencha entre 0 e 10, tá? Alerta de erro. Posso mandar ali, ó, nota inválida. Preencha
corretamente. Tá? Corretamente. Ok. Olha lá, tá vendo só? Preenche entre 0 e 10. Se eu escrever 85, olha lá o que vai acontecer. Nota inválida, preencha corretamente. Tá vendo só? Então, a partir do momento lá, tá aqui, ó, preencha corretamente. Então, a partir do momento em que você vai fazendo esse tipo de coisa, o Excel ele vai trazendo ali para você uma certa tranquilidade, né? Uma certa tranquilidade ao fato de não ter muitos erros naquilo em que você criou. Então, a validação de dados nos permite fazer com que a gente controle o que vai ser preenchido nas células. E aí, associado à proteção que a gente tem ali na célula, de ocultar as funções, né, que seria ali no caso como que foi que chegou naquele resultado, a gente faz com que a nossa planilha fique de uma maneira mais fechada, tá? E aí ela fica melhor, porque não vai ter possíveis erros, né? Mesmo assim, ó, o professor não tem como errar aqui, vai ser avisado. E quando ele clica já tem o aviso, né, de preencha entre 0 e 10, então isso daí é uma ferramenta muito legal. Qual o nome da ferramenta? Validação de dados, que fica onde? Dentro de dados, ok? Agora, um outro item também que é importante para você, galera. Aqui, né, dentro de layout da página, ele vai trazer para a gente aqui um recurso chamado área de impressão. Isso já caiu em prova e é importante a gente saber. O que é esse recurso de área de impressão? Esse recurso de área de impressão permite que a gente possa definir uma área aqui na nossa planilha, né? Ou mesmo na nossa tabela. Na planilha eu digo num todo. Aqui eu posso definir, por exemplo, que seja só a média impressa. Então eu selecionei média e vou aqui em área de impressão, definir a área de impressão. Só aquilo ali será impresso. Como que eu tenho certeza disso? Eu venho aqui em arquivo e imprimir. Ele mostra lá, ó, olha aqui, ó. O que ele está mostrando? Só a média. Tá vendo? Se eu voltar lá, clicar em área de impressão, né? Não precisa nem estar mais selecionado aqui. Continua imprimindo sua média. Agora, se eu clicar aqui em área de impressão e limpar a área de impressão, o que será impresso, galera? Isso caiu numa prova. O que será impresso após o usuário clicar em limpar a área de impressão? Ele vai imprimir o quê? Toda a planilha. Então, ó, limpar a área de impressão. A minha planilha só tem essa informação. Na hora que eu clicar lá em arquivo e imprimir, você vai ver isso. Tá vendo? Ele trouxe a tabela inteira ali, no caso, seria a nossa planilha inteira. Fechou? Voltando para cá, galera, mais um elemento que a gente tem aqui dentro de configuração de página, em layout da página, é o item imprimir títulos. O que que é o item imprimir títulos? O item imprimir títulos permite que a gente possa escolher, numa planilha que tem várias páginas, por exemplo, a gente pode escolher quais são as linhas ou quais são as colunas que eu quero que se repitam nas demais páginas. Então, imagina aí, a gente tem essa lista de alunos, vamos supor que essa lista de alunos dê umas 3 páginas. A partir da página 2 eu já perco a referência, que se trata de nota dos alunos. Eu perco a referência que tem lá nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, né? Então, para que isso apareça nas demais páginas, aí eu faço o seguinte, ó. Eu venho aqui em planilha, vou até ampliar aqui um pouquinho para você enxergar. A área de impressão aqui já está definida, aqui eu quero... A área de impressão é a área total, né? Linha a repetir na parte superior. Eu vou escolher. Vou clicar aqui, ó, para ele abrir para eu selecionar. Então, eu quero que seja o título até essa linha aqui, ó, onde eu vou ter nome, nota, média, situação, e aí eu volto para lá. Olha como ficou definido. Cifrão 1, dois pontos, cifrão 3. Isso significa que em todas as páginas que eu tiver ali, né, na minha planilha, ele vai trazer a informação do título, essa separação, que é para ficar padrão, igual,
E aí ele vai trazer nome, nota 1, nota 2, nota 3 e assim sucessivamente. Beleza? Então, como que chama essa ferramenta? Essa ferramenta chama imprimir títulos dentro aqui de configuração de página. Beleza? Aí dou OK e aí ele vai trazer. Ó. Se eu clicar em visualizar impressão, como eu tenho uma página só, então ele não vai trazer essa informação aqui para as demais páginas. Se eu tivesse outras páginas, aí você veria que o título, essa primeira linha aqui e as, né, seria aqui no caso o cabeçalho de cada uma das colunas, né, que seriam os títulos, estariam presentes em cada uma das páginas. Beleza, turma? É isso aí. Então, voltando para cá, imprimir títulos é um elemento que também você deve dar uma atenção especial. Outro elemento que a gente deve dar uma atenção especial é o item congelar painéis. Esse cara aqui, ó. Vou criar aqui, ó. Congelar painéis, professor? É, painéis. Esse cara aqui, ó. Quando eu clico nele, ele vai trazer aqui algumas ações. Ó. Congelar painéis, congelar linha superior e congelar primeira coluna. Tá? Congelar painéis, ele vai congelar linha e coluna. Congelar linha superior, linha. Congelar primeira coluna. Congelar primeira coluna. Para que eu uso esse recurso de congelar painéis? Quando eu tenho um conteúdo extenso, eu posso rolar, por exemplo, com o mouse e fazer com que as informações fiquem concentradas aqui. Então, por exemplo, imagine que eu não vou imprimir. E aí eu tenho um monte de aluno aqui. E aí eu quero rolar os alunos para cima, de modo que eu continue enxergando aqui, ó, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Então eu posso usar o recurso congelar linha superior, né? Aí eu vou rolando, aí os outros aqui ele vai aparecendo. Congelar primeira coluna, aí essa coluna fica parada e as demais coisas aqui eu posso ficar movimentando. Então, isso daí é um elemento que nós temos em congelar painéis. Beleza, turma? E para finalizar aqui de mais elementos que são importantes que nós temos aqui, olha só, podemos, nos modos de exibição aqui da nossa pasta de trabalho, que é o nome dado a um arquivo salvo do Excel, visão normal, visualização de quebra de página, onde ele, quando você tem mais de uma página, que ele vai trazer dessa maneira, tá? Layout da página, que é bem parecido com o layout da página do Word. Perceba que ele vai trazer aqui como se fosse uma folha de sulfite, tá? E aí, modo de exibição personalizado é aqueles que você já criou, né? Então, aí, ó, posso adicionar. Vou lá, altero aqui o zoom, faço alguma modificação, aí eu vou lá e crio aqui um modo de exibição chamado Fábio, tá? Aí adiciono. Aí eu clico aqui em modo de exibição personalizado, clico no meu e mando mostrar. Aí ele vai mostrar da forma com que eu criei. Beleza? Então, é isso que a gente tem aqui em relação aos modos de exibição. Voltando para o normal, ele vai trazer desta maneira. Beleza? Bom, na hora de imprimir. Uma planilha, ela não tem as características de impressão como a gente tem ali a impressão de páginas no Word. E como tem caído isso em prova, é importante a gente ficar antenado. Então, a gente tem aqui, ó, imprimir páginas, planilhas ativas, imprimir toda a pasta de trabalho, imprimir o que estiver selecionado, né? Então veja a diferença. Planilha ativa é a planilha que eu estou. Toda a pasta de trabalho são todas as planilhas que eu tenho ali neste arquivo do Excel. E imprimir seleção, ele vai imprimir só a seleção daquilo que estiver ali presente, tá? Só o que estiver selecionado. Na hora de escolher aqui páginas, eu indico páginas 1 para página 6. Então, ele vai imprimir da página 1 para a página 6. Então, é diferente como a gente tem ali a configuração no Word, né? De imprimir página 1 até 6, página 1 até 5, tá? Então, aqui eu indico a quantidade de páginas que ele vai. Vai da página 1 para na página 2. E se a minha planilha tiver 5 páginas? Ele não vai imprimir as 5 páginas, ele vai imprimir a página 1 e a página 2.
e assim sucessivamente, tá bom? E aí é justamente nessa pegadinha, como já caiu em prova, principalmente da VUNESP, onde ele colocou página 1, página 5. E ele colocou aqui número de cópias. Sabendo-se que cada planilha tem uma página, né? E aí a gente tem apenas uma planilha, quantas cópias serão geradas? Quantas folhas serão impressas, né? Então, tá, eu tenho uma planilha só. Essa planilha tem 10 páginas, né? E aí eu coloco página 1, página 5. E aqui 3, aí você vai lá, 3 vezes 5, 15. 15 páginas serão impressas, tá? Então, esse tipo de situação pode acontecer, tá? Então, é bom a gente ficar antenado que a parte de impressão de Excel é um pouquinho diferente da do Word. Belezinha? Fechou, turma? Então, tá bom. Deixa eu tirar aqui o zoom. É isso aí. Então, acredito que todos os elementos aqui de que são importantes para a sua prova eu passei. Qualquer dúvida que você tiver, aí você pode me procurar, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Beleza, turma? Então é isso, galera. Continue estudando com a gente aqui da Praia de Concursos. Qualquer dúvida que você tiver, pode nos procurar, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Belezinha? Paro por aqui. Forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!